tirando, né, dessa parte aqui anterior, que é a questão necessariamente de você observar o teu manejo, suas instalações, para a questão mais clínica da coisa. Eu trouxe aqui dois pontos para a gente ver. Primeiro, fezes. Muitas vezes o produtor, né, ou o criador aí de aves, ele não é que ele deixa de observar as fezes, mas ele vai muito no clínico do animal e esquece de observar essas outras variáveis aqui. Então, primeiro, nós temos umas fezes aqui, um cocôzinho de galinha com aspecto normal, tá? Então, a gente vê que tem presença de fibra, né? Essa ave provavelmente consumiu capim ou algum tipo de verde, tá? Tem um pouquinho de urato aqui, isso aqui é normal, tá? Mas ele não tá líquido, ele tá bem consistente, tá com a coloração normal. Isso aqui é um cocô ok, tá? Existe score de fezes, pessoal. Quem fez o curso comigo de criação de galinhas ornamentais aprendeu algumas coisas sobre score, que é quando a gente dá nota para algumas características, variáveis, enfim. Isso aqui existe para fezes também, tá? Então, por exemplo, isso você poderia dar a nota de 1 a 5. 5 poderia ser uma fezes normal, ok, e uma cocô horrível, né, com algum tipo de problema. Então aqui a gente tem uma diarreia branca, tá, com bastante presença, né, desse líquido esbranquiçado aqui, e bem, né, bem líquido mesmo. Isso pode ser pulorose, por exemplo, que é causada pela Salmonella pulorum, tá? Então essa aqui é uma fezes que não está normal, que pode estar relacionada à pulorose. Então, diarreia, presença desse líquido branco, pulorose. Aqui nós temos outra diarreia, porém mais amarelado, esverdeado. Isso pode estar relacionado, por exemplo, a tifo, né, a cólera, né? Então, está bem amarelado, é um outro tipo de doença bacteriana, tá? Também não está normal. Aqui nós temos uma fezes, pessoal, com presença de vermes, tá? De larvas, esses vermes aí achatados, meio parecendo um formato de folha, né? Então, a gente pode inferir que essa ave está com problema com verminose, tá? E como que eu cheguei no diagnóstico da verminose? Olhando as fezes, né? Como que eu chego no diagnóstico sabendo que essa fezes aqui pode ser de pulorose? Não é certeza, pode ser. Conhecimento, né? Você vai atrás de informação, você começa a pesquisar as doenças, vai atrás de literatura. Nós vamos falar um pouquinho mais disso mais para frente. Aqui, por exemplo, uma fezes com presença de sangue, tá? Então, esse vermelho aqui, ó, é sangue, tá? Então, também é muito importante você observar isso. Pode estar relacionado ou com uma lesão no intestino, né? Ou com uma lesão ali próxima à parte final da cloaca ali, tá? Que normalmente está associado a coccidiose, tá? Que é uma doença causada por um protozoário. Então aqui a gente tem doenças causadas por bactérias, aqui uma doença causada por verme, e aqui nós temos uma doença causada por protozoário. E esse protozoário aqui ele não é sensível a todos os princípios ativos do antibiótico. Então, por exemplo, se você entrar com uma terramicina aqui, provavelmente não vai ter efeito nenhum, tá? E esse protozoário, então, ele faz lesões no intestino. E elas, quanto mais grave, né, essas lesões, maior a presença de sangue aí nas fezes. Então, normalmente, quando você está vendo sangue nas fezes, é porque a lesão já está muito feia, é difícil de tratar. Existem estágios anteriores a isso, mas aí entra para um outro vídeo. E aí nós temos, pessoal, os sinais clínicos, né? Que é o que o principal pessoal vê. Então, isso aqui, ó, muito feio, tá? Isso aqui é uma bulba aviária aí que foi, que a gente vê a lesão, a presença de verrugas aqui e tudo mais, mas que foi já provavelmente associada a outro tipo de doença, né? Porque tem o inchaço da face, né? A gente tem aqui presença, não dá para ver direito, mas presença de muco, tá? Ocorreu o fechamento aí de todo o globo ocular do animal. Então, um quadro bem feio de bulba aviária, né? Nós temos essas lesões aqui, ó, pessoal, próximo do olho, né? O pessoal já bate o olho aqui e fala, não, ela está com coriza. Mas pode ser uma lesão de micoplasmose, tá? Também é comum, então são duas doenças diferentes, apesar de serem causadas por bactérias, duas doenças diferentes, são sintomas mais inespecíficos. Essa foto aqui e essa foto aqui são mais inespecíficos. Apesar que você pode traçar um diagnóstico próximo a uma doença bacteriana, é mais inespecífico. Esses dois sintomas aqui, apesar de eles serem clássicos, eles também são meio inespecíficos, tá? Esse aqui é uma ave que está com marek,
certo? É uma doença viral causada por um vírus. Então a ave ela perde a mobilidade dos membros aqui, ela fica com essas pernas abertas assim, né? Não tem cura, não tem o que fazer. Então, Marek. Aqui uma ave também que perdeu a mobilidade dos membros, mas ela perdeu toda a mobilidade do corpo. Essa aqui é uma ave que está com botulismo. O botulismo ele não é causado especificamente por um micro-organismo, mas sim por uma toxina liberada por um micro-organismo. Então, o botulismo ele é causado pela toxina liberada pelo Clostridium botulinum, tá? Esse micro-organismo está na terra, em material em decomposição, material que teve muito contato com umidade. E aí a toxina, quando é liberada no organismo do animal, ela faz com que os músculos da ave relaxem. E aí ela não tem mais sustentação, ela não consegue respirar. Um sintoma muito característico no caso do botulismo é que as penas desprendem com bastante facilidade. Então você puxa a pena, ela desprendeu. É um sintoma do botulismo. Na Marek, por exemplo, isso não acontece, né? Fora todos os outros sinais de dentro das aves, nos órgãos. E aí existe toda uma gama de sinais. Mas o que eu quero dizer com vocês, reforçar um pouquinho aqui. Existem sintomas inespecíficos, então eu não posso garantir só olhando na foto que ela está com coriza ou com micoplasmose. Ou às vezes colibacilose também pode causar lesões assim perto da face, né? Aqui eu tenho uma bulba aviária, mas ela pode estar associada a uma outra doença, né? Aqui eu tenho aves que estão prostradas com problema de mobilidade, e que pode ser Marek, mas pode ser uma deficiência da relação cálcio-fósforo da dieta, né? Pode ser fruto de uma restrição alimentar. Aqui eu tenho uma ave que está com botulismo, mas ela pode estar com outros tipos de problemas. Ela pode estar com uma série de problemas relacionados a calor. Às vezes, quando a ave está com muito calor, ela fica assim, sem ter a capacidade de se sustentar, né? Então, são sintomas um pouco mais inespecíficos. E como que eu vou tornando ele mais específicos para facilitar a minha identificação? Através de estudo, né? Você indo atrás de materiais, bibliografia, enfim, ou consultando um profissional habilitado, né? Então, um veterinário, enfim, às vezes um zootecnista que tem bastante vivência na prática, né? Com esse tipo de sintomatologia, né? Realizando, às vezes, exames laboratoriais. Eu sei que isso é um pouco mais difícil para quem tem ali 5, 10 galinhas. Não tem como você ir atrás do veterinário. O custo disso não vai compensar, né? Ou, às vezes, você mandar um exame. Eu sei que, às vezes, a gente precisa de uma solução rápida, né? Mas é muito difícil, né? Muito difícil você olhar na ave e bater. Você vai ter que fazer aí uma observação geral de tudo. Então, qual é a doença? Primeiro, é doença mesmo? Não é deficiência nutricional? Não é problema de manejo? Não é problema das instalações? Se você excluiu todas as outras variáveis que não são relacionadas à doença, aí beleza, a gente pode pensar que é sim uma doença. Mas o que eu quero fortalecer aqui é o pensamento de que eu tenho que observar tudo inerente à produção. Segundo ponto, eu tenho que observar e anotar todos os sintomas e todos os sinais clínicos. Então, eu tenho que olhar fezes, eu tenho que olhar comportamento, eu tenho que ver lesão, eu tenho que ver como que está todos aqueles aspectos que a gente comentou anteriormente, né? Todos os sintomas, todos os sinais. Eu anoto tudo isso aqui. Eu anoto e aí eu faço um cruzamento com as informações contidas na bibliografia. Qual bibliografia? Eu posso ir atrás de livros. Então aqui eu trouxe um exemplo, é um manual de doenças avícolas. O pessoal da Universidade Federal de Viçosa criou, né, construiu esse livro aqui. Ele tem bastante foto, bastante informação, ele tem um preço bastante acessível. Então eu indicaria que todo mundo que tem uma criação de aves talvez comprasse esse livro aqui, é importante, né? Então você consegue olhar o que está acontecendo na prática e traçar essas informações com o que tem na literatura e chegar num diagnóstico, né? Então quem tem um pouco mais de experiência consegue fazer isso de maneira mais fácil. Quem ainda não tem, é bom ir olhando, pessoal, né? Olhando o sintoma, comparando, lendo, vendo, né? Às vezes isso não tá já bate pronto na cabeça. E até mesmo quem tem experiência e tal, é bom ir consultando, lendo, estudando, vendo sintomas, né? Vendo o que a literatura nos traz. Aqui eu trouxe, pessoal, 2 sites que estão em inglês, tá? Eles tem essa dificuldade em inglês, mas hoje todo navegador ele já tem a capacidade de traduzir a página. Se não, você pega, copia o texto e joga no Google Tradutor. São 2 sites que eles trazem sintomas, tratamento, muitas imagens. Então você vai poder dar uma estudada por aqui, tá? O The Poultry Site e o manual de veterinária da MSD, tá? São muito bons. Aqui, pessoal, é um PDF, tá? Também do pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais. E aí eu
indico para vocês que quando forem pesquisar no Google, deem preferência a sites de universidades, a publicações de universidades, porque aí a gente tem uma maior veracidade nas informações, tá? Às vezes, se você ir em qualquer site e tal, pode te dar alguma informação complicada. Então, a minha dica aqui, de maneira geral, é você olha o que o teu animal está apresentando, você anota esses sintomas e você vai procurar na bibliografia, seja em livros, seja em sites, mas sites de procedência, tá? Então, eu deixei algumas opções aqui, existem outras para vocês. E aí, entra a questão da consulta do profissional. Eu diria que isso aqui é imprescindível, mas eu entendo também que não é todos os criadores, não são todas as pessoas que vão conseguir ter acesso a isso. Às vezes porque não tem veterinário que tem vivência com avicultura, às vezes porque é muito caro, às vezes porque não é acessível. Eu entendo isso. E aí, portanto, é importante essa questão da bibliografia em si, para você chegar no diagnóstico, chegar num possível tratamento. Mas se você tiver essa possibilidade, é o ideal, cara. Conversa com o veterinário, leva a ave, né? Faz exame laboratorial, porque aí sim você vai ter um diagnóstico 100% preciso. Então, esse aqui é a prioridade, esse aqui é o principal. Se isso não for possível, aí você volta para essa questão aqui. E mesmo se você tiver acesso a profissionais, a exames, enfim, não deixe de estudar, não deixe de consultar a bibliografia, não deixe de anotar sintomas, não deixe de observar a tua criação de maneira geral. Eu sei que esse vídeo ficou um pouco extenso, eu sei que às vezes a pessoa quer assistir o vídeo e quer chegar numa solução assim, mas isso não existe. Quem vende solução pronta, quem vende uma receita de bolo facinha, pensando em produção animal, pensando em criação de galinhas, enfim, não está vendendo o certo, o correto, porque não existe isso. Não tem como eu olhar uma galinha de longe e falar para você assim, ó, olhando essa foto aqui, essa galinha está com essa doença, esse é o tratamento. Não tem como, pessoal. É uma conjuntura, é um pool de coisas, de variáveis, enfim, que pode, né, afetar uma ave, pode causar uma doença, pode ocasionar um sintoma. Então é um leque muito grande. Esse vídeo ele serve para abrir um pouco as opções para vocês, para atentar vocês a quais variáveis observar e mostrar algumas alternativas que a gente tem para ir traçar um diagnóstico, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, cara, não esquece de deixar o gostei. Novamente, eu fortaleço isso para vocês. Se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, em grupos de criadores, enfim, e deixar um comentário aí falando um pouquinho sobre o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Aqui é o Luiz, zootecnista, e até o próximo vídeo do Rancho LW. Forte abraço, fiquem todos com Deus. Valeu!